Já parou para pensar que um dia a gente não estava sozinho no mundo, que existiam outros tipos de humanos por aí? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na longa e fascinante jornada da nossa espécie, o Homo sapiens. Como surgimos, como sobrevivemos no meio de tantos outros e, finalmente, como construímos as bases do mundo que a gente conhece. E para começar, vamos com a pergunta que vale 1 milhão. Num planeta onde várias espécies de humanos caminhavam juntas, por que só a nossa sobreviveu? Pois é, essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Então, bora entender isso. Para a gente poder responder a essa pergunta, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. E basicamente, existem duas grandes formas de explicar de onde a gente veio: a ciência e o mito. De um lado, a gente tem a teoria da evolução do Charles Darwin, né? A ideia de que as espécies que melhor se adaptam ao ambiente é que sobrevivem. Do outro lado, estão os mitos de criação, que são as narrativas religiosas como a da tradição judaico-cristã ou a Yorubá, que explicam nossa origem a partir de uma divindade. Para essa nossa análise aqui, a gente vai focar na explicação que a ciência nos traz, ok? E aqui, olha, tem um ponto super importante para esclarecer de vez. Aquela história de que o homem veio do macaco, esquece. A teoria da evolução não diz isso. O que ela diz é que tanto nós, Homo sapiens, quanto os primatas de hoje, como os chimpanzés, temos um parente em comum lá no passado. A partir daí, nossos caminhos evolutivos simplesmente se separaram. Cada um foi para o seu lado. Beleza? Com isso em mente, agora a gente avança para outra parte desse quebra-cabeça. Quem eram esses nossos parentes distantes e por que só a gente está aqui hoje para contar a história? E olha que legal essa linha do tempo. Ela mostra que o planeta Terra já foi a casa de um monte de espécies de hominídeos diferentes. E o mais maluco de tudo, muitas delas viveram na mesma época. Imagina só, os neandertais convivendo com os primeiros Homo sapiens. Eles se cruzaram por aí, mas no final das contas, todos eles sumiram. Menos um. E por que isso aconteceu? A ciência explica com a tal da seleção natural. E aqui está o pulo do gato. Não é sobre ser o mais forte, e sim o mais adaptado. O Homo sapiens com mais jogo de cintura para se virar em climas diferentes, para inventar ferramentas, para se comunicar melhor, acabou levando a melhor, enquanto as outras espécies humanas ficaram pelo caminho. Então, com toda essa capacidade de se adaptar, o Homo sapiens, que surgiu lá na África, não ia ficar parado num canto só, né? E é aí que começa a próxima parte da nossa história, a jornada incrível para povoar o planeta inteiro. Ok, a gente até consegue imaginar bem a galera se espalhando pela Europa e pela Ásia. Mas e as Américas? Esse é um dos grandes mistérios que os cientistas tentam resolver até hoje. Ainda não tem uma resposta cravada, sabe? Mas existem algumas teorias bem fortes sobre como isso aconteceu. A teoria mais famosa, que muita gente já ouviu falar, é a do Estreito de Bering. A ideia é que na Era do Gelo, aquilo ali congelou e virou uma ponte, e o pessoal passou a pé da Ásia para a América. Mas tem outra hipótese, de que a viagem foi de barco, beirando a costa. E tem mais uma, bem interessante, que ganhou força com a descoberta da Luzia, aquele fóssil incrível achado aqui no Brasil. O crânio dela se parece com o de povos africanos e australianos, o que sugere um caminho que a gente nem imaginava. Beleza, o planeta está povoado. E agora? Bom, agora vem a maior virada de chave da nossa história. Um evento que mudou tudo, para sempre. A invenção da agricultura. Mas calma, antes de chegar na agricultura, teve outra descoberta gigante: o domínio do fogo. Pensa só, cozinhar a comida, se manter aquecido, espantar os bichos. Isso já foi uma revolução por si só. Só que a verdadeira revolução, com um R maiúsculo, foi a agrícola. Quando a gente aprendeu a plantar e a criar animais. Aí sim foi o fim da vida de ficar andando de um lado para o outro. E essa mudança foi radical. A gente pode pensar assim. No Paleolítico, a vida era nômade, caçando e coletando o que a natureza dava. Aí vem o Neolítico. A gente para quieto num lugar, vira agricultor e pecuarista. E o mais importante, começa a produzir mais comida do que precisa para sobreviver. Esse excedente muda completamente as regras do jogo e a forma como a sociedade se organiza. Então, a consequência direta disso tudo é que a galera se fixou. E o lugar preferido, claro, era perto dos rios. A água é vida, né? É essencial para plantar, para beber, para tudo. E foi exatamente nesses lugares, nas beiras de rios como o Nilo, o Tigre, o Eufrates, que as sementes das primeiras grandes civilizações começaram a brotar. Bom, e para fechar nossa conversa, a gente chega num ponto que é, talvez, o mais importante de todos. Vamos pensar um pouco sobre esse nome que a gente usa para todo esse tempo da nossa jornada, a tal da pré-história.
Na escola, a gente geralmente aprende aquela definição clássica, né? Pré-história é tudo que aconteceu antes da invenção da escrita, lá por 3500 a.C. A escrita seria tipo a linha que separa a pré-história da história de verdade. Só que, se a gente parar pra pensar, será que essa divisão faz mesmo sentido? Quer dizer que um povo que não desenvolveu a escrita não tem história? Que ele é atrasado, que parou no tempo? Claro que não, de jeito nenhum. Então, qual é o problema com a palavra pré-história? É que ela nasce de uma ideia de que a história é uma linha reta, sabe? Que todo mundo está evoluindo na mesma direção. E isso acaba passando a mensagem de que as culturas que não usam a escrita são, de alguma forma, inferiores. É por isso que hoje em dia muita gente da área de história prefere usar um termo como história pré-literária. É bem mais exato e, vamos combinar, bem mais respeitoso. E pode parecer só uma palavra, mas essa visão de progresso teve consequências bem sérias. Essa ideia de que só existia um caminho, o modelo europeu, foi usada para justificar a dominação de outros povos, especialmente na África, que eram vistos como atrasados. Por isso é tão importante a gente pensar com um olhar crítico sobre como a história é contada. Ajuda a não cometer os mesmos erros de novo. Ufa, que jornada, hein? Essa viagem pelas nossas origens mostra uma história cheia de reviravoltas, de adaptação e principalmente mostra como é importante a gente sempre questionar as histórias que nos contam. Entender tudo isso não é só sobre o passado, é sobre entender quem a gente é hoje. E aí, se essa análise abriu a cabeça para novas ideias, não esquece de se inscrever e deixar aquele like para a gente continuar trazendo mais conteúdo assim. A gente se vê na próxima!